Olá! A Bíblia aqui em Efésios também dá a entender de que Jesus desceu ao inferno. Olha só o que diz Efésios 4, verso 9. Vou começar lendo a partir do verso 8, que diz assim, ó: como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer, ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos? É isso? Nós já falamos que lá em 1 Pedro 3 também fala que Jesus desceu ao mundo dos mortos. E agora aqui em Efésios está dizendo isso. O que a Bíblia quer nos dizer? Será que Jesus de fato desceu ao inferno? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Este programa que tem respondido às mais diversas dúvidas bíblicas, teológicas. É só você mandar aqui que ao vivo a sua resposta vai ser dada baseada na palavra de Deus. E quem é que está na mira da verdade para responder baseando-se na Bíblia? Ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Como é que está? Tudo bem, seu Tito Rocha. Satisfação estarmos juntos aqui e uma satisfação estar com você, amigo e amiga telespectadora. Eu quero mandar, Tito, um abraço muito especial para a Igreja do Progresso em Belo Horizonte. Estive lá nesse final de semana. Muito obrigado ao Ministério da Família, Auxiliadora, a todas as pessoas que contribuíram para que acontecesse este programa especial. Fizemos um tira-dúvidas lá também durante o sábado, falamos sobre família na sexta, sobre o Espírito Santo no sábado, foi uma programação muito abençoada. Obrigado a todos que compareceram de outras igrejas também. Tito, quantos irmãos visitantes de outras igrejas estiveram lá conosco também? Que bênção, então foi professor. uma bênção. Que Deus abençoe a todos vocês e que esse lindo ministério de vocês continue rendendo muitos frutos para o reino de Deus. Muito bem, você percebe aí que nos finais de semana sempre nós estamos viajando aí, né? Eu também estava na cidade de Tatuí, tive a oportunidade de pregar ali na igreja do Dr. Laurindo, na cidade de Tatuí, na igreja adventista do Dr. Laurindo. Mando um abraço todo especial a todos os nossos irmãos ali, mas também estivemos em Tatuí pelo fato de que fomos lá inaugurar a TV Novo Tempo em canal aberto lá em Tatuí, canal 19.1. E se você está nos acompanhando aí pela TV aberta em Tatuí, São Paulo, canal 19.1, um abraço muito especial. A partir de agora, estamos transmitindo os nossos sinais da TV Novo Tempo para toda a cidade de Tatuí em canal aberto. Então você que tem aí a sua antena digital, você com certeza está pegando o canal, ou se ainda não pegou, é só você fazer uma busca lá na sua TV e você vai encontrar aí o canal 19.1, que é a TV Novo Tempo a partir de agora, tá bom? Então um abraço a toda a cidade de Tatuí, região, que poderão acompanhar a gente em canal aberto. E não só Tatuí, mas mais de 460 cidades que estão sendo transmitidas pela Novo Tempo em canal aberto. Eu mando um abraço muito especial. É muito bom saber que a Novo Tempo chega em todos os lugares. Nós já estamos aqui há tanto tempo, né? Como era difícil chegar até você. Hoje nós estamos em todos os lugares e o Brasil todo pode acompanhar a Novo Tempo. Seja pela TV aberta, seja pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura, pela internet através do YouTube, Novo Tempo ao vivo, enfim, aonde quer que você esteja, por favor, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. É muito bom ter você aqui junto com a gente. Afinal de contas, como eu sempre digo, são vocês que fazem o programa acontecer. A hora que você manda a sua dúvida para a gente, ela
faz o programa acontecer. Então, participe, mande as suas perguntas e vamos juntos aprender mais do livro sagrado, a Bíblia Sagrada, né? Professor, nós abrimos o programa de hoje falando sobre Efésios 4:9, porque o Edson mandou essa pergunta pelo Instagram pra gente. Ele diz o seguinte: a minha dúvida é sobre Efésios 4:9, Jesus desceu ao inferno. Por que muitas pessoas afirmam isso? E aí quando a gente lê a Bíblia, né, aqui está dizendo que ele desceu no mundo dos mortos, né? Como é que a gente explica isso? Eu sei que lá em 1 Pedro 3, nós já falamos bastante aqui sobre esse texto bíblico de 1 Pedro. E agora aqui em Efésios está novamente dizendo esse assunto. Será que Jesus desceu mesmo? Você já disse que não, mas por que a Bíblia fala isso, professor? Pois olha, Tito, realmente muitas pessoas, até sinceras, né, acabam tirando conclusões do texto bíblico lendo-o de forma isolada. E aí que está o problema, né? Quando lemos um texto bíblico de forma isolada, sem considerarmos o contexto imediato ou até mesmo o contexto mais amplo das Escrituras, acabamos tirando conclusões que o profeta inspirado não intencionava nos passar, nos transmitir. E Efésios 4:9 é outro exemplo disso. Eu vou ler aqui os versos 8 a 11, pelo menos, para contextualizar, a partir do verso 7, para o nosso telespectador perceber que o apóstolo Paulo não tem em mente aqui uma suposta descida de Cristo ao inferno, nada disso. Até porque já demonstramos em outros momentos, quando explicamos 1 Pedro 3,19, como o Tito bem lembrou, que biblicamente não há uma segunda oportunidade de salvação após a morte. A Bíblia fala, por exemplo, em textos como 2 Coríntios 6, 1 e 2, Hebreus 3, 12 a 15, que o dia da salvação é hoje e que não devemos deixar para amanhã para não corrermos o risco de nosso coração ser endurecido pelo mal e pelo pecado. Então, o ensino bíblico de que não se pode ser salvo após a morte contraria essa interpretação de que Cristo pudesse ter descido ao inferno e pregado a espíritos lá para que eles pudessem ter uma nova oportunidade. Então, isso não se encaixa com o ensino geral das Escrituras sobre esse assunto e nem com o ensino geral das Escrituras sobre a inconsciência durante a morte até o dia da ressurreição na segunda vinda de Cristo. Agora, vamos ler aqui contextualmente, dar uma breve explicação para o nosso telespectador compreender o propósito, um dos propósitos de Paulo aqui no texto. Vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 11. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Essa palavra aqui é importante, dom. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que interessante, aqui ele está fazendo uma citação do Salmo 68, 18. No Salmo 68, 18, fala do rei levando prisioneiros cativos após a sua vitória numa batalha. Alguns entendem aqui que quando esse texto fala que Cristo subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e pôde dar dons aos homens, quer dizer que ele venceu, obviamente, as forças do mal, mas existe uma outra margem, existe também a margem para interpretar que Cristo levou para o céu aqueles que estavam cativos na morte. É possível que aqui se refira àquele grupo de pessoas que ressuscitou com Cristo, lá em Mateus 27, 52 e 53. Pessoas que ressuscitaram com Cristo e que podem ter sido levadas ao céu como troféus da vitória dele sobre a morte. Então essa é uma interpretação na qual nós acreditamos que é viável e outros comentaristas, obviamente, pensam de outra forma, tá? E aí diz aqui que o resultado de Cristo subir aos céus foi que ele concedeu dons aos homens, ou seja, o retorno de Cristo aos céus e sua entronização garantiu
a presença, a descida do Espírito Santo no Pentecostes. E aí os dons espirituais se tornaram ainda mais abrangentes e poderosos para a pregação do Evangelho. Então, neste contexto, o assunto tem a ver com a ascensão de Cristo e com o consequente estabelecimento de dons. Porque graças à ascensão dele, o Espírito Santo desce e ele dá dons aos homens. Só que para isso acontecer, para Cristo poder ascender aos céus e dar dons aos homens, ele teve que passar por outra coisa antes. E aí entra o verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ou seja, ele teve que vir a este mundo, encarnar, depois morrer no lugar do pecador para vencer o diabo, vencer a morte, ascender aos céus e assim possibilitar a descida plena do Espírito Santo para dar dons espirituais aos homens. E aí no versículo 11, continuando a análise, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí segue a descrição de outros dons espirituais. Então, definitivamente, esta breve análise contextual que fizemos demonstra que o apóstolo Paulo nem imaginava ter em mente a ideia de que Cristo desceu até o inferno. Isso é inviável aqui no contexto. Muito bem, muito bem. Estamos aqui vendo o pessoal que está participando através do Facebook, do Instagram, do SMS e também do WhatsApp. Para você participar, é fácil. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, está aparecendo aí para você. Através do Instagram, @namiradaverdade, você pode mandar suas perguntas para o videozinho que eu coloco ali, tanto no Facebook como no Instagram. E aqui pelo nosso SMS e também pelo WhatsApp, o número é 12 981510101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Eu estou aqui agora no Facebook e eu estou vendo aqui o Ivonei Deluc, que ele fez uma pergunta aqui pra gente. Ele já acompanha o programa. Ele disse assim, vou colocar do jeito que ele escreveu. Sou da cidade de Cáceres, Mato Grosso, e a minha pergunta é: por que a Igreja Adventista insiste em viver no Antigo Testamento se Jesus deu uma nova aliança? Vocês não compreenderam a morte de Cristo? Essa é a minha pergunta. Gosto do programa, apesar de ter algumas divergências com a Igreja Adventista, respeitosamente. Professor Leandro Quadros, vamos responder aí a pergunta do Ivonei. Como é que você explica essa questão da nova aliança? Isso quer dizer que, então, não vivemos mais no Antigo Testamento, agora vivemos na nova aliança. É por isso que nós que falamos tanto aqui do Velho Testamento somos taxados como vivemos ainda na época do Velho Testamento? Como é que é isso? Veja, meu irmão, primeiramente, você tem que lembrar do princípio protestante tota escritura, ou seja, a totalidade das escrituras. Como protestantes, nós não cremos, até mesmo os católicos, mesmo que tenham, obviamente, uma outra hermenêutica, bem diferente, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe agora, mas nós cremos, irmão, na totalidade das escrituras, né? Nós não cremos que o Novo Testamento é uma substituição do que Deus revelou no Antigo Testamento. Nós cremos que o Novo Testamento é uma continuação da revelação de Deus. Então, essa distinção entre Antigo e Novo Testamento, quando o assunto é livros canônicos, ela não é bíblica, ela é até herética, do ponto de vista do protestantismo histórico. Tá? O que nós devemos aqui compreender? Quando a Bíblia fala em Antiga e Nova Aliança, ela está falando de momentos diferentes e recursos pedagógicos diferentes usados por Deus para ensinar a mesma coisa. Qual seria esta mesma coisa? Salvação pela graça. Meu irmão, não existe a ideia de que no Antigo Testamento a salvação era pela lei
e no Novo Testamento a salvação é pela graça. Isso é uma aberração teológica. Falo isso com muito respeito, mas é a realidade. Tá? Você percebe tanto no Antigo quanto no Novo que a salvação é a mesma coisa. Agora, ela foi manifesta, sim, de formas diferentes e ela foi concretizada no sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo, podemos dizer, é a base, é a nova aliança. O sangue de cordeiros era o recurso pedagógico usado por Deus para ensinar sobre a salvação. Agora, perceba que interessante, no Antigo Testamento não era a lei que justificava o israelita, era o sangue. Era o sangue do cordeiro. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. E aí, finalizando essa explicação breve, né, porque é muito amplo o assunto, se você ler, meu querido irmão, Hebreus 8:10, você vai perceber uma coisa muito importante, que o fato de estarmos na nova aliança, de estarmos no período em que a salvação foi efetivada pelo sangue de Cristo e não agora pelo sangue de animais, de cordeiros que representavam a Cristo, o fato de estarmos na nova aliança não muda o estilo de vida moral dos justos. Isso aqui é muito importante você compreender. Leia Hebreus 8:10, eu vou ler para você agora, e depois compare com Jeremias 31, 31 a 34. O que diz o texto? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Veja aqui, Israel já não existia como nação, única, diríamos, nação escolhida de Deus. Aqui ele já está falando com judeus cristãos, ok? Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Percebe? Tanto na antiga quanto no período da nova aliança, a lei de Deus é impressa na nossa mente e escrita no nosso coração. Então o que isso significa? O estilo de vida moral dos que viveram no Antigo Testamento e no Novo é o mesmo. Não há contradição, não há um antagonismo. Agora, óbvio que no conjunto da lei, dos escritos de Moisés e dos profetas, há leis de ordem moral, cerimonial, culticas, civis. Aí você precisa analisar este pacote todo que forma a revelação e ver quais realmente destas leis se aplicam a nós e outras não. Mas tudo, meu irmão, que tem a ver com moralidade, adoração, se aplica ao povo de Deus em todas as épocas. Tá? Este é um assunto, como eu lhe disse, muito amplo e eu queria lhe dar aqui uma recomendação, meu irmão. Aqui nós temos, na revista Na Mira da Verdade, e você pode pedir agora mesmo como um presente, nós fizemos aqui 10 lições e 9 lições dizem respeito a alguns dos principais textos difíceis sobre algumas doutrinas bíblicas, tá? Existe, por exemplo, aqui 2 lições muito importantes que seria bom você analisar. 3, na verdade. Todas, mas eu vou dizer 3 por causa do tema. Existem textos difíceis sobre a lei de Deus, textos difíceis sobre o sábado e uma abordagem sobre Colossenses 2,16, que é muito utilizado para defender a abolição do sábado. Eu recomendaria muito que você pedisse essa revista para você receber na sua casa. Esse é um presente que a Novo Tempo disponibiliza para você, graças ao projeto Anjos da Esperança. Eu tive o privilégio de trabalhar neste material e aqui de uma forma resumida, porém com conteúdo, nós apresentamos para você que alguns textos, algumas crenças que muitos irmãos sinceros têm, tanto no meio evangélico quanto católico, espírita, no meio das testemunhas de Jeová também, tem filhos de Deus sinceros em todos os movimentos religiosos, mas é importante compreender que certos textos que aparentemente ensinam uma coisa, na verdade ensinam outra. Então o que você vai fazer? Ligue agora mesmo para nós, 0 Operadora 12 2127 3121 e peça a sua revista. Temos uma equipe aqui à sua disposição para lhe enviar este presente agora mesmo. Muito bem, muito bem. Olha só, tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Benedito.
E ele diz o seguinte, tira uma dúvida, o que quer dizer 1 Coríntios 5:5? 1 Coríntios 5:5 diz o seguinte, entreguem esse homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Como entender esse texto bíblico? Não sai daí não, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta do Benedito que ficou aí é a seguinte, o que quer dizer 1 Coríntios 5:5, onde está escrito, entreguem esse homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor? Professor Leandro Quadros, explica esse texto. Esse aqui, o que quer dizer esse negócio aí? Separando o corpo da alma, entregando para Satanás? Rapaz, o que é isso? Vamos analisar, Tito, esse capítulo que é muito interessante. Essa expressão, ser entregue a Satanás, ela tem um significado muito interessante no texto bíblico. No versículo 2 do capítulo 5, já temos um vislumbre, mas há outros textos. Eu vou ler para você também 1 Timóteo 1:20, tá? Para você ver o primeiro, vamos por partes. O que significa ser entregue a Satanás, né? Aqui no versículo 2, o que está falando aqui no contexto? Aqui está falando de um homem que teve um ato de imoralidade tão grande que ele acabou mantendo relações sexuais com a própria madrasta. Então você imagine, ficou com a mulher que era do pai dele. Ou seja, um nível de imoralidade assim absurdo, né? E aí Paulo, ele está extremamente chateado porque os coríntios não fizeram nada a respeito. E aí no versículo 10 diz assim, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Então o que significa ser entregue a Satanás? Aqui equivale a ser tirado do meio da igreja, ou seja, aqui se refere à remoção do membro, à exclusão dele. Aqui se refere a um processo disciplinar. E por que entregue a Satanás? Porque automaticamente, quando esse indivíduo fosse desligado da igreja, ele estaria desligado do reino dos céus e faria parte do reino de Satanás. Olha que interessante. Então é isso que o texto está dizendo. Entregar a Satanás é excluir esse indivíduo do convívio da igreja num processo disciplinar. Lá em 1 Timóteo 1:20, Paulo fala que havia entregue a Satanás 2 pessoas por causa de heresia. Então, ou seja, foram excomungadas. Agora, olha que interessante. O propósito da exclusão, da disciplina, é levar ao arrependimento e à salvação. O texto diz assim, ó, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, ao ele ser removido da igreja e permanecer no império das trevas, longe da igreja, ele iria, além de receber, obviamente, consequências psicológicas, emocionais, ele poderia, por meio do arrependimento, ter destruído ou amenizado muito essas inclinações pecaminosas. Então a exclusão leva ao arrependimento e ao abandono dessas inclinações pecaminosas, como no caso ele ficou com a madrasta dele. E aí quando fala a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, aqui se refere ao indivíduo mesmo. É que na nossa mente, quando lemos espírito na Bíblia, pensamos numa entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Só que esse termo ele tem um vasto significado no texto bíblico. Aqui, nesse contexto, se refere à própria pessoa ser salva e glorificada na volta de Jesus Cristo. Por que não é uma salvação do espírito à parte da carne? Porque na Bíblia não existe salvação fora do corpo, né? Se você ler 1 Coríntios 15, é impossível chegar à conclusão de que seja possível salvar o espírito e não salvar o corpo também. A glorificação
é a glorificação do corpo. O corpo não é algo mau, ou a prisão da alma, como ensinavam os gregos. O corpo, de acordo com 1 Coríntios 6,19, é o templo do Espírito Santo. Pessoas que estão no céu, mencionadas por nome na Bíblia, como Enoque, Elias e Moisés, estão lá com o corpo e não sem o corpo, ok? Então, leia esse texto contextualmente para que você possa entender o significado tanto da expressão entregue a Satanás, destruição da carne e salvação e o espírito sendo salvo, ou seja, o próprio indivíduo. E esse é o propósito da disciplina eclesiástica. Levar o indivíduo ao arrependimento, à reflexão, a perceber que ele estava no reino das trevas, para que ele retorne a Cristo, receba o perdão e siga adiante em sua caminhada cristã. Muito bem, muito bem. Aqui pelo Instagram temos agora a pergunta da irmã Nilza Santa Cruz, que nos assiste diretamente do Paraguai. E ela escreveu assim, quero ver. Ela escreveu assim: quero saber por que Deus reprochou a los 3 amigos de Job, a los más viejos, pero no al mais joven, que também jugou a Job. Aprendo muito com el programa, é uma bendição em minha vida. Olha só, quero saber por que Deus reprovou os 3 amigos mais velhos de Jó e não o mais novo que também o julgou. E aprendo muito com o programa, és uma bênção. Obrigado, minha irmã, por acompanhar diretamente do Paraguai. Professor Leandro Quadros não é em Lamira agora, mas você viu ali que o pessoal está acompanhando o programa. E a pergunta da dona Nilza é a seguinte: por que Deus reprovou os 3 amigos de Jó, os mais velhos, só que o mais novo Deus não reprovou? Tem algum significado por isso? Tem sim. Olha, até mesmo nossos telespectadores do Em Lamira de La Verdade acompanham, né, o programa em português. Muito obrigado, minha irmã, por sua confiança. Que Deus te bendiga. Veja, por que os 3 amigos de Jó, os mais velhos, foram reprovados? Isso aqui é interessante. Quando você lê aqui o capítulo 42, versículo 7 adiante, o que aconteceu? Mesmo que o mais novo tenha falado coisas erradas contra Jó, os outros 3, mesmo não intencionalmente, falaram muitas coisas erradas contra Deus. Aqui que está o detalhe. Enquanto que o mais jovem fala coisas equivocadas sobre Jó e tem uma compreensão também distorcida sobre Deus, os outros foram longe demais. Os outros atribuíram tudo aquilo que aconteceu a Jó, né, ao próprio Deus e ao pecado de Jó. Então, e outro detalhe, aqueles 3 eram muito mais experientes do que o outro. Então, Deus, ele não exige mais de quem não pode dar mais, mas também não exige menos. Tá? Os 3 amigos tiveram uma repreensão, mas os 2 mais velhos, olha o que eles disseram, ó, verso 7, capítulo 42. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então, eles foram longe demais. Enquanto que Jó desabafava, queria entender por que Deus permitiu aquilo, eles já estavam numa posição muito mais acusatória e de distorção do caráter de Deus. Então esta é a razão. Muito bem, tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o André de Aquiraz. A pergunta dele é a seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro, sou o André aqui de Aquiraz, Ceará. Por favor, me responda. Em Gênesis, a Bíblia é categórica em dizer que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Porém, a senhora White afirma que eles estavam cobertos de luz. Afinal, o que está certo, a Bíblia ou a senhora White? E outra coisa, caso Adão e Eva não tivessem caído, viveriam nus
É isso mesmo? E o ato sexual seria apenas para procriação e seria algo feito sem consciência, como os animais, por exemplo? Me ajudem, pois tenho muita dúvida sobre esse assunto. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigado a você também, meu irmão, por participar, mandando a sua dúvida para a gente. Professor, de fato, Adão e Eva viviam nus, era isso mesmo? Sim. E eles eram cobertos com a luz de Deus? A Bíblia não fala disso, fala? Veja, a Bíblia ela não é direta a respeito desse assunto, mas é possível deduzir isso perfeitamente, né? Todo ser que está na presença de Deus, ele reflete a glória de Deus. Então, o que acontece? Quando Ellen White comenta que a glória de Deus brilhava sobre eles, isso é uma conclusão, é lógica que chegamos, porque todo ser não pecador que vive na presença de Deus reflete a glória dele. Isso não contradiz o que o texto bíblico diz. Eles estavam nus porque não usavam nenhum tipo de roupa e a glória de Deus refletida, brilhando por meio deles, servia para este propósito. Então não tem contradição nenhuma. Sobre a sua segunda pergunta, a Bíblia não ensina que a sexualidade foi feita apenas para a procriação, tá? Você vê em Gênesis 2, 18, 22 a 24, que a sexualidade envolve algo mais amplo. É sim para a procriação, mas para o prazer do casal. Se você ler, por exemplo, Provérbios 5, 18 e 19, você vê claramente que a crença de que o sexo era só para procriação é uma crença infundada, não faz parte do texto bíblico. Quer ver aqui o conselho de Salomão? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, falando da sua esposa, né? Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Isso aqui não é sexualidade apenas para procriação. Isso aqui é uma sexualidade que faz parte da vida matrimonial em todos os contextos. E se você ler o livro de Cantares, então, aí é mais claro ainda. No livro de Cantares de Salomão, ele e sua esposa exaltam a sexualidade e em nenhum momento falam do sexo para a procriação. Então tira essa ideia, né, da sua mente, porque o sexo é um presente de Deus, dado no contexto ali do casamento, e é para ser bem vivido pelo casal, de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, muito bem. Olha só a pergunta que chegou agora também pelo nosso Instagram. Quem mandou foi a Elia Gomes, e ela diz o seguinte: por favor, me explique em Mateus 25, verso 29. Quem tem muito lhe será acrescentado, e quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos ver o que está escrito aqui exatamente. Eu estou aqui na versão transformadora agora. Aqui é dito o seguinte: pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. O que estava... Qual era o contexto aqui de Mateus 25, 29? Por que tem esse texto aqui na Bíblia, professor? Esta que é a questão, Tito, que você falou. Qual é o contexto do verso? A partir do verso 14, amigo telespectador, o assunto é a parábola dos talentos. Ok. Né? Então, o que acontece? Um talento equivalia a mais ou menos 34 quilos de ouro. Até estou olhando aqui numa anotação que eu deixei na minha Bíblia. Era o equivalente ao salário de 20 anos de um trabalhador. Então, um indivíduo se ausentou do país e deu diferentes quantidades de dinheiro para os seus servos administrarem. 2 administraram devidamente e 1 administrou indevidamente o dinheiro. Um servo recebeu 5 talentos, administrou e ganhou outros 5. Um outro servo recebeu 2 talentos, administrou esse dinheiro e quando o seu senhor voltou, recebeu mais 2 talentos, ou seja, fez render os talentos que recebeu, o dinheiro. Já um outro servo que recebeu só 1 talento, escondeu, não fez nada
e foi condenado aqui no contexto. E aí o que ele fala? Tire o talento daquele que tinha só um e dê ao que tem 10. Por quê? E aí fala, todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, se você não desenvolve os talentos que Deus te deu, mesmo que seja um, ele vai tirar de você e vai dar para outro, mesmo que esse tenha 10. Tá? Então, para você entender os versos 29 e 30, lê a partir do verso 14, porque está no contexto da parábola dos talentos. Muito bem, professor. Nós temos uma pergunta da rua agora. Vamos ver. Meu nome é Ione e a pergunta que eu vou fazer é, no livro As Crônicas do Anjo Gabriel, tem uma página que fala que quando Jesus subiu ao céu, ele na verdade tinha algumas pessoas juntas e essas pessoas foram algumas pessoas que morreram de morte cruéis. Uma era João Batista e Abel. Eu queria saber se essas pessoas estão no céu. Professor, como é que é essa pergunta aí? Que livro é esse, Crônicas do Anjo Gabriel? Veja, é possivelmente um livro de romance ou ficção, obviamente não faz parte do texto bíblico e de nenhum dos livros apócrifos, né? Mas veja, vamos analisar a afirmação desta obra. É possível sim deduzirmos de Efésios 4, 8 e 9, que foi o texto que abordamos no início do programa, que quando é dito, né, que Cristo levou cativo o cativeiro, esse texto pode dar a entender sim que ao ele ascender aos céus, ele levou para o céu pessoas que ressuscitaram com ele, aquele grupo de Mateus 27, 52 e 53. Então, como eu falei no início do programa, isso pode indicar sim que essas pessoas foram para o céu como troféus da vitória dele sobre a morte. Então é possível crer isso, deduzir isso. Em Efésios 4, 8 e 9, muitos não creem desta forma, nós cremos e acreditamos ser uma interpretação viável. Agora, identificar, minha irmã, estas pessoas é impossível à luz do texto bíblico. O texto bíblico não nos diz quem eram estas pessoas. Era possível que Jesus tivesse ressuscitado João Batista, por exemplo, e levado para o céu? É possível, mas como o texto bíblico não diz, o silêncio é ouro. Isso me lembra aquilo que está em Deuteronômio 29, 29. Por mais que algumas coisas sejam possíveis e viáveis, devemos nos lembrarmos do texto bíblico, que diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Muito bem, muito bem. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Não sai daí não, aproveite, mande as suas perguntas para a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria abrir esse bloco convidando você a estudar com a gente esse guia de estudo aqui, ó, Na Mira da Verdade. É isso mesmo, a Revista Esperança está oferecendo para você esse guia de estudo Na Mira da Verdade. Para você ter aí, é fácil, basta você entrar em contato com a gente pelo telefone. O número é 12 21 27 3121. Nós temos uma equipe aqui pronta para receber a sua ligação, é só você mandar é só você ligar para a gente, eles vão pegar os seus dados postais para que possa chegar direitinho aí na sua casa, tá bom? Peça agora mesmo, é um guia de estudo fantástico, você está vendo aí o folhear dessa revista, tem textos difíceis, aprofundados que o professor Leandro Quadros preparou com muito carinho para que você pudesse aprender mais e mais da Palavra de Deus. Mas eu digo uma coisa para você e eu vou perguntar agora para o professor. Professor, eu estou vendo aqui na minha revista que você, nessa primeira lição aqui, estrategicamente ela é diferente, ó, atitudes necessárias para a compreensão da Bíblia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aqui para o pessoal poder pedir essa revista e entender exatamente como você formulou esse guia de estudo aqui. Como é que é isso, professor? Tito, realmente essa lição foi preparada estrategicamente
para ajudar o nosso telespectador, antes de estudar os textos difíceis, alguns dos textos difíceis da Bíblia, para preparar o nosso telespectador para a compreensão da palavra de Deus. Por quê? Eu li um capítulo escrito por um teólogo que mostra que, além de compreendermos sobre regras de interpretação bíblica, é muito importante adotarmos atitudes corretas para que o Espírito Santo recompense e abençoe o nosso estudo da Bíblia. Se nós não adotarmos certas atitudes, nós vamos para o texto com as intenções erradas e não podemos receber a ajuda e a bênção do Espírito Santo como receberíamos. Então, nós optamos por preparar esta lição, mostrando atitudes corretas para o estudo da Bíblia, para que o nosso telespectador perceba se ele tem que desenvolver ou não uma dessas atitudes. E aí, se ele detectar que tem que desenvolver, temos ali uma atividade no final da lição para que ele, através da reflexão e da oração, desenvolva essas atitudes corretas. E aí é só a partir deste momento em que ele ter as atitudes corretas, é que ele estará capacitado a entender as lições que falam dos textos difíceis da Bíblia. Então, Tito, nós não recomendamos em nenhum momento que a pessoa faça da segunda lição até a 10ª sem fazer a primeira. Você até pode escolher nas demais não seguir uma sequência lógica, porque não há necessidade disso. Agora, a primeira é obrigatório que você faça. Então, se você quiser conhecer, e eu não vou dizer aqui agora, quais são as atitudes necessárias para que o Espírito Santo abençoe o seu estudo da Bíblia e para que você tenha um melhor aproveitamento da revista Na Mira da Verdade, você vai ligar agora para a 0 operadora 12 2127 3121, pedir a sua revista, fazer a lição de número 1, orar a respeito, para que você possa receber do Espírito Santo as bênçãos necessárias, especialmente a sabedoria, para você compreender o restante do estudo bíblico. Muito bem, professor, muito bem. A minha já está aqui na minha mão e daqui não sai não, tá bom? Muito bem. Peça a sua também. Ok, perguntas que não param de chegar aqui no nosso Facebook. Quem mandou essa aqui foi o Glaucio Henrique. A pergunta do Glaucio é a seguinte. Boa noite, Tito, professor Leandro. Gostaria de saber o que aconteceu depois do homicídio de Caim com seu irmão Abel, pois a árvore genealógica de Adão só segue de Sete em diante, sendo filho de Adão. E Caim não deveria estar nessa árvore genealógica? Por favor, pesca a minha pergunta, a sua pergunta foi pescada, Glaucio. Professor, por que aparentemente a Bíblia omite a questão genealógica, a genealogia de Caim relacionada com Adão ali? O que acontece? A Bíblia, ela não nega, não é, que Caim era filho de Adão e Eva, só que a Bíblia, ela começa a fazer uma distinção, amigo telespectador, entre os descendentes ímpios de Caim e os descendentes justos de Sete. Aqui que está o detalhe. Caim é filho, foi filho de Adão e Eva. Porém, no capítulo 4, o capítulo 4 e o 5 são muito importantes para explicar aqui o capítulo 6, por exemplo. O capítulo 6 fala da corrupção do gênero humano. O capítulo 4 menciona os descendentes ímpios de Caim e o capítulo 5 os descendentes de Adão, porém os justos, que descenderam do seu outro filho, chamado Sete. Foi a união entre as descendentes ímpias de Caim e os descendentes justos de Sete, foi esse jugo desigual que proporcionou a corrupção do gênero humano, capítulo 6, e trouxe como resultado o dilúvio nos capítulos subsequentes. Então, este é o propósito. Ok, muito bem, muito bem. As perguntas não param de chegar aqui pra gente. Tem essa aqui agora do Instagram. Quem mandou foi a Júlia Medeiros. Olha só a questão da Júlia. Mande a sua pergunta pra gente, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e vamos colocar o professor na mira da verdade. A Júlia perguntou o seguinte: estou frequentando a igreja adventista e tenho uma dúvida.
Porque em Hebreus 7,12, professor, diz que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Espero que a minha pergunta seja pescada. Foi pescada, minha irmã. Então vamos lá. A pergunta da Júlia, lá em Hebreus 7,12, diz que há mudança do sacerdócio, também há mudança da lei. Isso quer dizer que a lei, então, pode ter sido mudada aí? Como é que é? O que acontece? No contexto, percebemos, vamos ler a partir do verso 11, ó. Isso, Hebreus 7, a partir 7. do verso 11. Vamos lá. A partir do verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Aqui está havendo um contraste, não negativo, mas mostrando que o sacerdócio levítico teve um fim e que agora há o sacerdócio de Cristo que é eterno. Tanto que no capítulo 8, 1 e 2 fala que Cristo é o sumo sacerdote do santuário celestial. Então, quando fala no verso 12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, a lei aqui referida é a lei do sacerdócio. Qual é que era a lei do sacerdócio? Que os sacerdotes deveriam ser descendentes de Arão, tribo de Levi. Porém, Cristo é de uma ordem superior, da ordem segundo Melquisedeque. Então, Cristo, a mudança que foi feita foi nessa lei do sacerdócio. Cristo não descendeu necessariamente dos levitas ou de Arão, mesmo que ele fazia parte da tribo de Judá, na verdade. Mas como o sacerdócio dele é superior, segundo a ordem de Melquisedeque, né, que foi um sacerdote, foi o primeiro escolhido por Deus e que não era levita, então ele está mostrando o seguinte: houve essa mudança na lei do sacerdócio, porque Cristo não descendeu de Levi, não descendeu de Arão, mas é de um sacerdócio superior. Então este é o contexto, aqui não tem nada a ver com a mudança da lei de Moisés, do Antigo Testamento e muito menos do Decálogo. Olha só, as perguntas não param não, tem outra difícil aqui, hein? Quem mandou foi o Tiago Santana. A pergunta do Tiago Santana é a seguinte: se Cristo passou ao Santo dos Santos no Santuário Celestial após a sua ascensão, de acordo com Hebreus, também o livro de Hebreus, agora só que o capítulo 6, dos versos 19 a 20, como isso poderia ter ocorrido somente em 1844, de acordo com a visão de Iran Edson e a doutrina do juízo investigativo? Deixa eu dizer para você, o juízo investigativo é uma doutrina bíblica e é uma das doutrinas que a Igreja Adventista tem. Como é que a gente fala? Uma doutrina distintiva. Distintiva, isso mesmo. É uma doutrina distintiva da Igreja Adventista. Fugiu a palavra aqui para mim. Agora, Hebreus 6,19 diz que Jesus entrou no Santo dos Santos. Como é que a gente tem falado aí através de muitos contextos do Espírito de Profecia, de que esse juízo pré-advento começou só ali em 1844. Como é que é isso? Você sabe que nos acusam muito por essa doutrina, né? Dizem que até é uma muleta para a gente justificar o grande desapontamento de 1844, onde aparentemente surge ali a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é que você explica essa questão de Hebreus 6, 19 e 20? Certo. Em primeiro lugar, amigo telespectador, o livro de Hebreus não tem o propósito de dizer em qual compartimento do santuário celestial Cristo foi por ocasião da sua ascensão. Não é este o propósito do livro de Hebreus. O propósito do livro de Hebreus é dizer que Cristo está na presença de Deus, que Cristo adentrou o santuário celestial e que por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Então a discussão de Hebreus não é em qual compartimento do santuário ele foi por ocasião da ascensão. A discussão é, ele está no santuário celestial, é o nosso sumo sacerdote e por isso temos acesso ao trono da graça a todo instante, graças à presença de Cristo lá. Então essa é
essas são algumas das conclusões que tiramos quando lemos Hebreus 4, 14 a 16 e Hebreus 8, 1 e 2. Agora, quando fala em Hebreus 6, 19 e 20, né, que ele adentrou além do véu, esta palavra véu, ela não pode ser interpretada como uma referência apenas ao véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Porque esta palavra ela era aplicada no antigo ritual do santuário de maneiras diferentes. A palavra véu poderia se referir, sim, à cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, né, 2 compartimentos. O lugar santo o sacerdote ministrava diariamente, o Santíssimo sacerdote, o sumo sacerdote entrava só uma vez ao ano, no chamado dia da expiação, que tem a ver com o dia de juízo. Por isso a relação entre dia da expiação e juízo pré-advento é total, é a mesma coisa descrita de formas diferentes. A palavra véu também poderia se referir à cortina que cobria a entrada do santuário ou até mesmo do pátio. Então, ler Hebreus 6 e deduzir que aquele véu se refere simplesmente ao véu que separa o lugar santo do Santíssimo é conjecturar. Pode se referir a qualquer um dos 3 tipos de véus. Então, recordo, o propósito de Hebreus não é dizer em que compartimento Cristo foi por ocasião de sua ascensão, mas dizer que ele está no santuário celestial. Isso não contradiz a crença adventista de que Cristo ministrou no lugar santo do santuário e depois foi para o lugar santíssimo. Por que não contradiz? Primeiro, nós não cremos que Cristo ficou trancafiado dentro do lugar santo do santuário até 1844. O que nós cremos é que Cristo, ao ascender aos céus, ele é entronizado, ele inaugura esta nova fase da salvação, que é a sua intercessão, ele inaugura o lugar santíssimo, inaugura o lugar santo, realiza uma obra no lugar santo, depois ele acumula uma segunda fase do seu ministério no lugar santíssimo. Isso não torna Cristo trancafiado dentro de um compartimento exclusivo do santuário. Agora, nós temos que lembrar uma coisa. Se Cristo não realizasse uma obra de intercessão no lugar santo do santuário e depois uma obra de juízo no lugar santíssimo, a existência de um lugar santo e santíssimo no santuário terrestre perde o sentido. Porque tem que ter uma equivalência no santuário celestial. Se de acordo com Êxodo 25, 8, 9 e 40, o santuário terrestre é uma cópia do verdadeiro, alguma correspondência tem que ter entre o lugar santo do santuário terrestre, o lugar santo do santuário celestial, o Santíssimo e o Santíssimo. E por que nós deduzimos entendemos na verdade o ano 1844? Óbvio, eu estou dando aqui uma palhinha muito simples e pequena de um assunto que é muito amplo. Quando nós estudamos Daniel 8,14, ali diz assim que após 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Este não era o santuário terrestre, obviamente, que nem estava mais em cena como antes, é o santuário celestial. A purificação do santuário, ali em Daniel 8,14, está relacionada ao dia da expiação em Levítico 16 e ao juízo pré-advento em Daniel 7, 9 e 10. 9 e 10. Quando você estuda a profecia das 2.300 tardes e manhãs, partindo do início que a Bíblia ensina, ano 457 depois de Cristo, antes de Cristo, você chega inevitavelmente a 1844. Então isso é um cálculo que tem que ser feito, não tem como eu apresentar isso para você. Para um dia nós detalharmos isso, deveríamos ter um gráfico aqui, mas em resumo perceba, não contradiz em nada a doutrina da justificação pela fé, do sumo sacerdócio de Cristo. Algumas pessoas, quando analisam nossa doutrina, elas veem chifre, em cabeça de cavalo, veem pelo em ovo porque não estudaram devidamente o assunto.
Infelizmente, nosso tempo já acabou. A gente se encontra semana que vem, professor, se Deus quiser. Até lá, Tito, Deus te abençoe. Obrigado, amigo telespectador. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!